Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Esse programa nós falamos sobre saúde mental. Toda semana é um convidado diferente e hoje a nossa convidada é a Juliana. Ela tem 30 anos e também passou por algumas questões como ansiedade, depressão, alcoolismo e TDAH. Ô Ju, então quer dizer que até você chegar na psicologia, você passou por separação, né, por divórcio, teve um caso de depressão aí durante a vida, um quadro. Conta pra nós até essa fase, como que foi sua infância, como que era, como que era, né? Exato. Assim, eu sou filha, pai, mãe, um irmão mais velho, então assim, uma família de 4 pessoas, tranquilinha, assim, mas desde criança eu sempre tive muita ansiedade. Então eu tinha dificuldade de sono, eu dormia muito pouco, então desde os 6 anos de idade era um problema pra dormir, tinha vários comportamentos ansiosos que... Mas até então ninguém falava, ela é ansiosa, ela tem quadro de ansiedade. Porque a família inteira é ansiosa. Tá. Então é a linha do normal da família, sim, né? Segue o padrão. Exato. E sempre tive alguns comportamentos assim ansiosos. Fui uma criança que fez muita atividade extracurricular. Muita. Tipo? Pra você ter noção, hoje em dia eu sou diagnosticada com TDAH. Então, certo. Né, eu sou aquela que passou desapercebida, porque a minha hiperatividade eu ia pra todos os esportes. Fiz basquete, fiz balé sapateado, dança contemporânea, nado sincronizado, fiz 3 tipos de instrumento, toquei violoncelo, violino, contrabaixo clássico. Violoncelo é aquele grandão. O violoncelo é aquele que é entre as pernas. Que é grandão, que é tipo um violino gigante. Aí esse é o contrabaixo, que você faz em pé, faz tum, 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 tum. É o rabecão. Não. Rabecão. Isso, o rabecão. Toquei ele também. Então assim, eu sempre fiz muitas atividades. Mas você conseguia concluir? Então, razoavelmente, a maioria. O TDAH, geralmente, ele abandona, né? Tem uma dificuldade. Assim, a dança eu acabei, eu sou formada, dancei profissionalmente um tempo, assim, então foi algo que eu peguei bastante. O violino também, eu fiz acho que 4, 5 anos de violino. Toquei bastante tempo. Violino é ao concurso o negócio. Até hoje eu tô lá em casa, gostaria de voltar, assim. Mas se pegar uma música, você desenrola. O violino ele precisa de muito treino, né? Então o dedo ele tá... Dá uma enferrujada. Assim. Entendi. O ouvido é bom ainda, então eu sei o que tá afinado, o que não tá, mas o dedo não vai. Não tem a mesma agilidade. Não acompanha, né? Não acompanha. Mas, então, tudo isso de criança? De criança, assim. Eu lembro que, por exemplo, pra dança sempre foi muito engraçado. Eu lembro que eu tinha minha mãe conta, né? Porque eu não lembro. Eu tinha 2 anos e meio. E a gente tava andando no centro de Mogi das Cruzes. E eu ouvi uma música clássica. E aí eu olhei assim e queria ver. Você é nascida em Mogi, né? Sou nascida em Mogi. E criada em Mogi das Cruzes. Nascida e criada na terra do caqui. É do caqui lá? Terra do caqui. Show. Cinturão verde, assim. E eu lembro, minha mãe conta, né? Que eu ouvi a música e quis ver o que era que tava acontecendo. E era uma escadinha, assim, mó compridinha, assim. Você conhece Mogi, você sabe que é uma cidade antiga, assim. Tem... histórica, né? Exato. Então tem umas coisinhas, assim, bem pitorescas. E aí a gente subiu a escadinha e tava tendo uma aula de balé. E eu lembro dessa imagem, assim, de eu vendo as meninas dançando. Eu lembro disso. E aí minha mãe conta que eu fiquei assim, uau, que eu adorei, etc. E aí eu olhei pra ela com aquela cara de... Quando eu era uma criança difícil, então quando eu queria alguma coisa, sai de baixo. Então, vou dar chilique. Vou dar chilique. Eu era um terror nesse sentido. E eu olhei pra ela com aquela cara de eu quero. E aí minha mãe perguntou, com quantos anos pode participar? E só podia a partir dos 3 anos. E aí a moça, Verônica, a antiga professora, falou, você pode com 3 anos. Aí minha mãe viu que eu não ia deixar largar o osso, sabe? Muito, muito clara a minha mãe. Aí ela falou, olha, tem como ela fazer uma aula? Ela é muito inteligente. Então, assim, pode ser que ela se dê bem, assim, ela é um pouquinho mais nova, mas ela é muito inteligente. E eu fui super bem. Então, assim, desenrolei muito bem. Então, assim, eu fiz dança desde os 2 anos e meio. Então, dança... E sua mãe não percebia que você, assim, que descontava, que você queria fazer tudo? Não. Era só uma criança envolvida, engajada. Era uma criança vai. engajada com muita coisa. A minha mãe, nesse sentido, assim, ela sempre... Eu acho muito legal, porque ela fala que criança tem que se divertir. Então, gastar energia, né? Que é o que nós sempre ouvimos na infância. Exato. E a minha mãe sempre foi a favor disso. Então, tudo que eu queria fazer, ela dava um jeito. A gente fazia... Era o balé na escola. Então, assim, ia dando um jeito de fazer tudo ali.
E eu sempre fui muito engajada com muita coisa. Então, a hiperatividade do TDAH... Florando aí. Mas acabava não aparecendo por causa de tanta coisa que eu fazia. Então, chegava em casa cansada, mas também saía cedo. Escola, balé, basquete, violino. Se bobear tudo, 3, 4 num dia só. Exato. Então, assim, chegava cansada, dormia pouco, porque eu sempre tive essa dificuldade de dormir, né? Sempre fui chata pra dormir, que nem minha mãe fala. Então, a hiperatividade aparecia aí. E a desatenção aparecia só em momentos, assim, muito específicos, sabe? Então, assim, aprender a andar de bicicleta foi um pouco transtorno, porque eu era desligada. Então, eu virava guidão porque eu olhava a mosca passando. tudo tira sua concentração. Exato. Só que aí nunca pegou na escola, porque eu sempre fui muito bem na escola. Hiperfoco de estudos, assim. Esse é o grande lance, porque você acaba... Você mascara o negócio. E aí o pai fala, não, meu filho é inteligente, ele faz tudo. Vai bem na escola e ainda faz esporte. Ganhei plaquinha de melhor aluna, assim. Formei no 3º ano com plaquinha de ouro. Então, sempre fui muito bem. A gente olha assim, olhando, né, no passado, a escola falta um pouco de... Não é a pedagogia, é a psicologia do negócio. Pedagogia, ok... Só que a psicologia, que é a saúde mental, não rola nas escolas. Tem alguma outra que hoje em dia tem, mas é a escola particular. Exato. Aí não é pra todos, né? Exatamente, assim, isso é uma coisa que é muito complicada, porque depois de formada eu acabei fazendo algumas palestras para professores e eu fiz palestra para a escola pública na época. Que eu pensei exatamente isso. Falei, poxa, né, a gente sabe... Muita criança não tem esse acesso. Exato. E eu lembro que era Setembro Amarelo na época que eu fiz as palestras, né? Pra quem não conhece, Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. Exatamente. E aí, uma das palestras que eu fiz eram sobre transtornos no neurodesenvolvimento. E eu dei para os professores. Então, eu conversei com a diretora da escola pública, perguntei pra ela, né, vocês têm aí laudo do quê? O que vocês querem saber, né? Vamos trocar ideia. E aí ela falou, assim, os principais transtornos que tinham ali, ou que os professores tinham mais dificuldade, que eles queriam entender mais, e eu fiz a palestra, e eu sou muito interativa, né, então... Fiz palestra, mostrei lá, falei, envolve, engaja, velocidade de processamento é assim, vem cá, deixa eu ensinar, né? Então, assim, envolvi todos os professores. Mas essa palestra que você deu, você já tinha que idade? Eu já era formada, eu já devia ter uns... 25, acho que eu tinha uns 25. O lance da depressão foi antes disso. Foi. Então vamos até chegar na palestra, vamos lá. Vamos lá. Então, infância foi isso, tranquilo. Então, infância ok, uma criança hiperativa, vários esportes, instrumentos musicais. Exato. Ansiedade lá em cima. Lá em cima. Até então ok, porque tava dentro da média, vai. Exato, tava dentro da média da vida ali, tava tudo certo. E aí, eu acabei me mudando pra São Paulo pra fazer cursinho pra medicina. Que até então o que eu queria era medicina. E aí, na época, meus pais se divorciaram, então foi tudo ao mesmo tempo, né? Eu me mudei, meus pais se divorciando. Você tinha que idade? 17. Então já foi assim um caos. E eu tava primeiro namoradinho, com 17 anos, daqui de São Paulo e tal. E aí, de 17 pra 18, eu... É isso. Desculpa, foi com 19. 19? Tá. Acabei de lembrar. Já tinha acabado a escola? Já tinha acabado a escola, acabei a escola com 17, me mudei pra São Paulo pra fazer cursinho. Fiz cursinho, acabei que vi que medicina, pra eu passar, ia dar muito mais trabalho, porque mesmo que eu tenha feito uma escola particular e tenha ido muito bem, plaquinha de ouro e etc., tava muito distante. O buraco é mais embaixo, não? Tava muito distante. Tinha muita coisa que eu nunca nem tinha ouvido assim falar, sabe? E aí isso foi o primeiro choque. Do tipo, nossa, você não é tão inteligente assim. Né? Então, assim, uma pessoa que nunca teve dificuldade nenhuma na escola, nenhuma, assim. Chegou na vida real e o negócio é diferente. Exato. É muito louco isso, que já passou gente por aqui que falava, é classicão, né? A mãe fala, esse meu filho é lindo, minha filha é linda e tal. Chega na escola, você não é tão bonito assim igual o seu colega do lado. É muito louco isso, Exato. Né? E você era super inteligente naquele contexto. A hora que você foi não pro mercado de trabalho, Foi pro Ângulo Tamandaré, que é super... Não é rígido, é gente que tá na pegada do estudo ali, que tem a mesma bagagem que você ou mais. E você chega ali e você fala, eu não sou tão boa igual eu achava. Exato. É aquele choque. Foi o primeiro choque, que aí que eu percebi que, nossa, eu não faço ideia de como lidar com isso. Que eu fui até então uma criança e adolescente que estudava porque gostava, mas que nunca existiu a necessidade, assim, nunca tirei nota vermelha, nunca, imagina, assim, nunca existiu isso. E aí, de repente, lá, várias coisas que eu não entendia.
Então, ali já Já foi... começou a cair a ficha. E tudo acontecendo em casa, assim, e eu tava tendo cada vez mais ansiedade, comecei a ter crise de ansiedade, mas até então eu achava que, ok, estou passando por estresse. Tá. Eu tirava como estresse no auge do meu conhecimento de 18 anos. Tomava medicação, não? Não, nada. Até então eu nunca nem tinha considerado medicação. Certo. Aí passei no direito no Mackenzie, decidi que eu ia fazer direito. Passei no direito no Mackenzie. Doutora. Vou ser doutora, porque eu gosto muito de falar, então vai dar certo. Defender todo mundo, vou ganhar tudo. Vai dar certo. E aí, eu lembro do primeiro dia que eu fui fazer no Mackenzie, eu falei, não gosto disso. Sabe? Assim, eu falei, não é bem aqui que eu queria estar. Aí esperei um ano, tava morando em São Paulo, os pais separados, maior caos entre os dois. E eu morando em São Paulo. E aí eu terminei. Aí no final dos 18 para 19 ali, que eu vi que eu fiquei um ano no direito. Eu não gostava de nenhum dia do direito, eu detestava aquilo. E aí eu cheguei pro meu pai, liguei. Na época, eu e meu pai, a gente tinha uma relação. Hoje em dia a gente tem uma ótima relação, certo. A gente é super amigo. Mas na época a gente teve muita dificuldade, a gente brigou bastante, assim, a gente teve várias desavenças. E aí eu lembro que eu liguei pra ele e falei, eu vou largar o direito, porque não é o que eu quero. Que ano isso aí? Que semestre, que mês? Era no final do segundo semestre do primeiro ano. O ano da faculdade, assim, o período da faculdade, perdão. No primeiro ano, então segundo período. Semestre. Isso, tá. Segundo semestre. Ainda há tempo, vai. O é quando chega no último. Não. Que também não é errado, quem quiser largar, larga e segue a vida. Exato, mas eu já sabia desde o primeiro dia, eu ainda tentei, falei, não, vai, vamos. Mas eu percebi que... Você empurrou, né? Empurrei, porque eu fiquei assim, de repente, assim... Tem tanto caos acontecendo na minha vida que acho que eu não preciso disso, sabe? Então vamos seguir. Só que aí, quando eu vi, assim, que tava chegando mais matérias de direito, e eram as matérias que eu detestava. Então eu gostava de história do direito, eu gostava de antropologia social, eu gostava de ciência política. Então assim, eu gostava de todas as matérias introdutórias, e o direito eu não gostava. E aí, quando eu percebi isso, falei, vou largar. Porque não é o que eu quero. Não é o que eu quero, não é meu objetivo de vida. Exato, eu precisava colocar 2 despertadores pra acordar, porque eu não queria ir pra aula, sabe? E assim, a pior coisa que tem é você ir pra um lugar que você não quer. Exato. Seja pra um trabalho, seja pra um curso, seja pra casa de alguém. Isso é péssimo. Exato. Só que eu não sei se é todo mundo, mas o brasileiro em si, ele se empurra, ele faz, mete a máscara e vai. Exato. Isso não é legal. É complicado. Assim, eu entendo que existem limitações, né? Então, infelizmente, não é todo mundo que pode escolher, né? Então, a gente tem muitas vezes que entender como é que a gente consegue florescer no meio das limitações que a gente tem da própria vida. Só que naquele momento eu tinha muita escolha, né? Eu tava com 19 anos, primeiro ano, bora. E aí eu liguei pro meu pai e falei, não vou, vou largar, não quero. Vou trancar. E aí ele levou de um jeito muito ruim essa notícia. E brigou muito comigo, assim, me xingou, foi péssimo, assim, ele surtou completamente. Até então você não estava diagnosticada com nada. Por enquanto nada. Você só sentiu o sintoma. Só tava ali carregando ansiedade, carregando. Que era, até pra alguém que tá nos ouvindo entender, qual sintoma é esse? O que você sentia fisicamente? Taquicardia, eu tinha muita falta de ar, eu cheguei a dores de cabeça, assim, muito, muito fortes. Dificuldade de, por exemplo, parecia que... Não é que eu despersonalizava, mas... Tinha tanta coisa na minha cabeça. A despersonalização é quando você se vê de fora, não é? Exato. Certo. Não chegava a ser uma despersonalização, mas eu tinha tanta coisa na minha cabeça que eu percebia que eu não estava conseguindo prestar mais atenção em nada. Sim. Então, os pensamentos muito acelerados. E aí, vários sintomas físicos. Então, eu tinha, por exemplo... Como é que é o nome? Dermatite. Dermatite. Então isso aparecia dermatite na minha mão inteira, no meu rosto, descascava, sangrava. Então assim... Ô Ju, e por exemplo, você falou que sentia tudo isso e você corria pra onde? Quando dava, deu taquicardia, minha mão tá suando. Eu ia, ainda na época eu dançava ainda, tentava manter a dança. Eu tentei manter a dança o máximo possível na minha vida. Porque acho que era o lugar onde eu acalmava, onde eu conseguia... Soltava os bichos lá. Exato, e eu sempre gostei muito. Então eu tentava ir dançar, assim. Aí eu lembro que nessa época
eu ainda não tinha me envolvido com bebida, nem com nada Sim. disso, assim. Então eu ia pra dança. Envolvido, olha que pesado, né? É porque ali, depois, no término do relacionamento, aparece, vai chegar lá. vai chegar. O álcool, vai. Então eu tinha todos esses sintomas, mas pra mim, assim, ok. Tá tudo certo. Tá tudo certo, é Tá estresse. com paz. Assim, nem passaram na minha cabeça que as pessoas não se sentiam dessa forma. Entende? Eu pensava que todo mundo na minha situação ia se sentir assim. Falei, todo mundo vai se sentir desse jeito. E aí, quando eu, falei com meu pai, ele brigou comigo, e eu lembro, não sei se foi um pouquinho antes de eu decidir isso, eu terminei meu primeiro relacionamento. Então foi meu primeiro namorado, a gente ficou 2 anos juntos. Ele era da faculdade? Não, ele era mais velho. Não precisava ver todo dia. Não precisava ver todo dia, graças a Deus. Mas a gente terminou, então eu terminei, meu pai brigou comigo, parou de falar comigo completamente. Você trancou a faculdade. Tranquei a faculdade e voltei pra casa da minha mãe. Isso foi demais. Aí meu corpo... bomba, né? Aí meu cérebro estourou. Então eu comecei a ter... E é muito engraçado, porque eu não consigo lembrar direito dessa época. Você não tem memória? Eu não tenho muita memória dessa época. Que é como se fosse tudo um filme cinza. Desse período. É um filme cinza. Tinha ali, então, 20, 19, pra 20. Mas a psicologia explica isso, né? Que quando você não tem memória de algo que te fez ruim, tem um significado. Exato. Que é pra você não voltar pra lá. É um evento traumático, né? Evento traumático. Tá. E a grande questão é, quando você tem a depressão, então, literalmente, você enxerga as coisas de uma maneira... Cinza. Cinza. Dias cinzas são péssimos pra quem é depressivo. Exato. E aí eu voltei, e aí eu lembro de algumas coisas que eu fazia. Então eu lembro que eu tava com muita dificuldade de manter higiene básica. Então eu não tomava banho, eu não queria sair da cama, eu tava com dificuldade pra comer. Você vai tomar banho pra quê? Você não vai sair de casa, você não vai ver ninguém, vou escovar o dente pra quê? Eu vou comer pra quê, pra né? quê? Tá tão gostoso aqui na cama, escurinha. Exato. E eu lembro da minha mãe muito preocupada. Eu lembro disso e eu muito irritada com ela. Então, outro sintoma da depressão, essa raiva, irritabilidade, né? essa irritabilidade. E aí eu lembro que ela virou pra mim e falou, olha, você tem que descobrir o que você quer fazer da vida. Então, eu entrei em contato com uma psicóloga pra você fazer um teste vocacional. Porque, a princípio, uma vez ela perguntou, você não quer ir numa psicóloga pra, né, tô percebendo que você não tá bem. Tô louca. Soltei os o leões. cachorro, né? Nossa, eu falei, não, imagina, nananã. E aí ela falou do teste vocacional. Aí que eu fui pra terapia. E aí a terapeuta, ela foi muito sábia, porque ela percebeu que eu tava num quadro depressivo. Foi desenrolando sua mente, né? É legal, é bom terapia, todo mundo tem que fazer. Maravilhoso. Questão de saúde pública. Não, foi muito assim, eu falo que foi um processo sensacional, porque ela trabalhava o teste vocacional, mas também as questões da depressão concomitantes, porque ela percebeu que eu não queria falar daquilo. Então, ela percebia, ela foi pelo teste vocacional e começava... Te puxou, né? Algo te atraiu. Exato, e foi me puxando, e aí eu comecei a melhorar, né? Então, eu comecei a falar de tudo, comecei a entender o que estava acontecendo e comecei a melhorar. Então, eu não cheguei a tomar medicação nesse momento, não precisou. Então, assim, tava com uma depressão ali, pelo menos média, assim. Sim. Tava ali, mas a gente conseguiu contornar na terapia e ok, voltei assim, e aí depois no final do teste vocacional deu ou administração ou psicologia. Você fez o teste logo na primeira sessão? Não, foi um período, foi um processo, então ela aplicou vários testes. Não é um só responder o diagnóstico. Não, ela fez vários testes pra ver diferentes habilidades e tal, assim, e aí no final deu, assim, que era mais pra área de humanas, ou administração, e eu lembro dela falando, olha, não é puxando sardinha pro meu lado, mas também deu psicologia. E aí eu lembro que no final, eu tinha gostado tanto daquele processo, que eu falei, gente, eu quero fazer isso. Eu quero fazer outra pessoa se sentir tão bem quanto eu tô me sentindo agora. E aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer psicologia. E aí fui pra psicologia. Aí eu fiz... Até então não estava diagnosticada depressão? Nada. Tá. Nada diagnosticado. Mas eu hoje em dia olhando, falei, com certeza, se um psiquiatra tivesse me pego... Você não chegou aí no psiquiatra? Não cheguei aí, só fiquei no psicólogo. E ela nunca falou. Isso é muito válido, porque tem gente que fala, não quero ir no psicólogo porque ele vai me mandar pro psiquiatra. E muitas vezes já resolve na própria terapia com o psicólogo, com o psicanalista. Exato, exatamente. Assim, não é toda depressão, nem toda ansiedade que vai precisar de medicação. E não é todo momento da vida... É o medo da galera. Eu não quero. Não quero de jeito nenhum. E assim, é muito bom, assim, em outros momentos da vida... A medicina tá aí pra isso, pô.
Em outro momento da vida eu tomei antidepressivo e foi o que eu precisava naquele momento. Eu também. Tipo... Tô vivo. Tô vivo, exato. E foi graças a isso que eu consegui sair. Então, assim, em um momento da vida eu não precisei, no outro eu precisei, tudo certo. Mas nessa época não foi diagnosticado, né? Então, ela não falou claramente, não fui no psiquiatra e segui. Hoje em dia, olhando os comportamentos de lá de trás, Você se ligou. era uma depressão. Exato. Era uma depressão. E ok. Fui, e nessa época, depois, no final do cursinho, assim, eu conheci o meu ex-marido. Então eu conheci meu ex-marido, tava fazendo cursinho, passei na Unifesp, fui pra Santos, namorando com ele. Fiz psicologia em Santos? Fiz psicologia em Que Santos. show, lá é sensacional. Já trabalhei lá em Santos também, trabalhei em tudo que é Ah lugar. lá. Santos é bom pra caramba. A gente só não se cruzou. É. Você vê só. Psicologia em Santos, São Paulo. São Paulo. E aí fui, fiz não sei o que, tudo certo. Antes do final do primeiro ano, eu tranquei pra ir morar na França, 6 meses. Então eu e o meu... Calma. Você conheceu ele, namorou, passou em Santos, ele ficava aqui ou era Ele morava em São Paulo. Era um namoro à distância. À distância. Todo fim de semana a gente se via, né? São Paulo e Sim. Santos é pertinho. Ele também é psicólogo? Não? Não, ele fez marketing. Tá. E é 4 anos mais velho. Então, assim, a gente tinha essa diferença de idade. Pergunto isso porque às vezes quando estuda junto tem que ficar vendo a pessoa todo dia. Não, Então, eu tive a sorte de não precisar. eu nunca namorar ninguém que fosse assim da minha... Pra ver todo dia é complicado. Eu acho que isso ia ser mais Já duro. quem casar já vai ver todo dia, né? Então não precisa fazer na faculdade. Não Arruma é um mesmo? namorado ou uma namorada de outro canto. Exatamente. E aí a gente, né, sempre se deu muito bem, assim, eu e meu ex-marido. Até hoje a gente tem um relacionamento. Bom relacionamento. Um bom relacionamento. A gente se fala sempre, mas não saímos odiando um ao outro, Sim. assim. A gente pode sentar e conversar. Saudável o assim, negócio. Exato. Adulto, né? Terminamos de uma maneira madura. Eu acho que isso é algo principal, assim, fomos adultos. E aí, antes do final do final do último ano, né? Antes do começo do último ano, eu tranquei pra ir pra França. Então, eu sempre quis fazer intercâmbio. Sempre tive muita vontade de fazer intercâmbio. Não passava nos intercâmbios da Unifesp de maneira nenhuma. Eu prestei todos os anos, E não todo rolou. semestre. Não rolava e eles não davam feedback. Ô Ju, só pra gente não perder, pra eu, né? Você não, que você tá indo muito bem. Nessa parte que você tava namorando com ele, que você morava em Santos, os quadros depressivos passaram? Passaram, completamente. Não tinha mais nada. Então o que tava te fazendo mal realmente era a faculdade, na época. Exato. Então, assim, na verdade, acho que até naquela época foi além da faculdade. Era uma faculdade que eu não queria, meu pai sem falar comigo, terminado o primeiro relacionamento da minha vida. Então, assim, foram muitas coisas ao mesmo tempo. E uma dificuldade muito grande de processar as emoções. Sim, porque até então sua infância foi ok, família normal. Normal. Né? Teoricamente normal. Exato. Nos padrões brasileiros aí. E você fazia de tudo, você não tinha muito não. De jeito nenhum, assim, eu sempre fui muito voluntariosa. Então, o que eu queria, acontecia. Acontecia. Se você fazia acontecer. Exato, dava um jeito pra acontecer. Então não teve nada de infância que agravasse. Foi um lance de faculdade, de momento da vida em si. Exato, assim, eu sempre carreguei a sementinha da ansiedade, Sim. né, que a gente vê que era uma hiperatividade ali, né, então sempre carreguei aquilo, mas nunca foi de depressão. Tá. Então, a depressão foi situacional, foi por conta da dificuldade que eu tive de lidar com várias caixinhas ruins ao mesmo tempo. Que abriram no mesmo momento. Exato, e ali eu não espanei, não deu, não tinha como. Aí, durante a faculdade inteira, tranquila, fui pra França. Ok, foi ótimo, nananã. Passamos ali algumas dificuldades naquele momento, assim, mas tudo certo. Tudo certo. Voltamos, tudo certo, e aí veio a pandemia. 2020. 2020. Fevereiro, março. Março de 2020. E aí, quando veio a pandemia, acabou que eu e meu ex-marido, a gente tava convivendo muito. E aí, as nossas diferenças... Assim, a gente já morava junto, só que, querendo ou não, os dois faziam muita coisa, né? Então, sempre saía e nananã. E eu acho que os dois lidaram muito mal com a pandemia. Então, ele ficou muito ansioso, 90% da população ficou muito ansiosa, né? Pessoas morrendo a todo momento. Então, assim, aquilo... Foi um momento de pânico. De incerteza muito Incerteza, grande. segurança, medo pra caceta. Exato, exato. E ali a gente começou a brigar. Não tem mais como. Beleza. E ali foi aquele momento que, assim, acho que ali, depois, nessa fase da vida que eu tomei o antidepressivo, né?
Porque ali, beleza, vamos terminar. Só que o apartamento era dele. Você não queria voltar pra Mogi? Não queria, mas eu não tive como. Então, assim, sim. eu tive que voltar pra casa da minha mãe. Eu não tinha onde ficar. Então, Mas que bom, você teve pra onde eu voltar. tive a casa da Quando minha a gente mãe. não tem pra onde voltar. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu falo, assim. Ao longo do relacionamento com o ex-marido, eu me aproximei muito da família dele. Até hoje eu tenho muito carinho pela família dele. Eu gosto muito da família dele. Porque era uma época que a minha família estava desestruturada, então que meu pai não falava comigo. Meu pai voltou a falar comigo por causa do meu ex-marido, que foi forçando um relacionamento entre eu e ele. E a minha mãe, ok, sempre presente, sempre ali, mas, né, a minha família destruída. Certo. E a família dele sempre intacta. Então eu acabei me aproximando muito da família dele e me afastando da minha família. E de repente, Você precisou voltar. eu precisei voltar. E eu lembro que foi muito duro, porque todas as minhas coisas de, sei lá, 6 anos de relacionamento cabiam dentro de um carro. Aí eu... Cara... Nessa hora a gente vê que a gente não precisa de nada pra viver. Se Eu cabe dentro de um carro. coube tudo dentro de um carro. E aí eu fiquei assim, nossa. Aí ele me deixou na casa da minha mãe e foi ali que... Ali eu espanei completamente. Pandemia. Término de relacionamento. Término de Casamento, né? De um casamento, assim, tava na época que tava todo mundo pensando em ter filho. Eu queria ter filho. Sim. Então, assim, perto ali dos 26, 27, a gente sabe da pressão pra Que ter a mulher filho. só... Putz, Exato. Então, ali, é uma pressão desnecessária, por sinal. eu fiquei em choque. Falei, eu não tenho nada. Eu tô de volta na casa da minha mãe. Minha família, tipo, tô me reaproximando agora. Tipo, nossa, e ali não deu. Então eu comecei a beber muito. Então, assim, Bebia o quê? Em casa, no bar? em casa. E a minha mãe sempre, assim, atenta, porém preocupada, né? E eu lembro de uma vez que ela falou, assim, a gente sentou no café da manhã e eu continuei a trabalhar todo momento. Eu não parei um momento de trabalhar. Você tem clínica? Clínico, remotamente. Eu falo que atender, trabalhar Faz bem pra você. eram os momentos em que eu não queria me matar. Entende? Então era o momento que eu falava, mano, só vou. É isso. Estou aqui por ele, eu não existo. É o meu paciente que existe. Sim. Então era um alívio eu sair da minha vida e me focar 100% nas questões de outra pessoa. Então comecei a trabalhar em casa. E aí bebia remoto. em casa. E bebia. Então Tá. eu terminava de atender e bebia. Então, Uma assim, fuga, né? Exato. Nunca atendi alcoolizada, Que pelo bom, amor né? de Deus, né? Quem assiste pode Por ter favor, certeza que não, nunca. o diagnóstico foi real. Exato. Nunca, de maneira nenhuma. Não tava chapada. Jamais. Que bom. Nunca atendi. Isso eu sempre deixei muito, Claro. muito separado, sabe? Mas eu terminava de atender e pegava a garrafa. Assim, Uau. terminava. E aí minha mãe falou, ela falou, olha, você tem alcoolismo na sua família. Eu lembro de um dia de manhã ela parando assim, muito séria. Falou, você sabe que você tem alcoolismo na família. Seu bisavô morreu de cirrose. Seu avô foi alcoólatra. Seu outro avô também foi. Você quer fazer isso com a sua vida mesmo? Aí dá aquele choque de realidade. Assim, puta, o que eu tô fazendo da minha vida? Minha mãe nunca fez isso, nunca falou. Aí que eu falei, tá, eu preciso ir no psiquiatra. Porque aí eu já sabia que eu tava em depressão, né? Eu já imaginava que eu não tava mais conseguindo sair dali sozinha. Não tava com pensamento suicida, tava muito complicado. E aí quando você é psicólogo é pior, porque você sabe o que tá acontecendo. Dessa vez foi pior porque eu percebi o que estava acontecendo. Então eu sabia que eu estava com pensamento suicida, com ideação suicida. Eu sabia que eu estava em depressão. Você sabe todos os caminhos, né? Você só tava se enganando, se auto-sabotando. Exato. Eu só não queria encarar. Eu acho que é isso, assim, tipo, tô tendo que encarar tanta coisa, eu vou precisar encarar isso? Tem. Era a primeira coisa que eu precisava encarar. E aí eu passei num psiquiatra, prescreveu antidepressivo claramente, ali, não tinha nem saída, comecei a tomar, e ali eu comecei a... Respirar. Falei, ok, parei de beber, né, fui diminuindo, parei, assim, demorou um pouco mais, porque era minha válvula de escape, né, diminuí aquilo, porque, além disso, no término do relacionamento, eu me vi sem amizades, todas as amizades eram dele, a minha família... Eu tinha me afastado. Se afastado. Eu não tinha casa. Eu não tinha nada.
E aí eu fiquei tipo, nossa. Aí eu comecei a reconstruir. Então, fiz novas amizades, retomei amizades antigas. Além do psiquiatra, você ia na terapia também com outro psicólogo? Cheguei a fazer pouquíssimo tempo. Tá. Porque aí não consegui. Assim, não... Mas o psiquiatra em si te ajudou? Sim, tá. O psiquiatra em si me ajudou e a minha rede de apoio me ajudou muito. Que eram amigos, família? Amigos e família, muito, assim. Então eu fiz novas amizades. E isso foi muito gostoso, assim, de olha só, você é capaz de fazer amizades sem o seu marido. Oh. Entende? Sim. Então, isso eu fui me sentindo muito bem. E fui me reconstruindo. Aí depois de um tempo, eu tomei, acho que foi um ano e um pouquinho, assim, eu tomei o antidepressivo. Eu sabia que ia ter que ser um ano, porque tava muito pesado, né? Aí eu falei, bom, vai ter que ser mesmo, que a gente tem isso, né? Primeiro quadro depressivo, dependendo de como é que é, toma 6 meses e tenta tirar. No segundo quadro... mais 6 meses. Senão mais 6 meses. Num segundo quadro depressivo na vida, pelo menos 1 ano. Sim. Então, assim, a gente tem, né, esse... Porque a janela vai aumentando. A janela vai aumentando. Então, eu já sabia. Mas tá tudo bem. E tá tudo bem. Assim, foi o que eu precisava naquele momento. Aí, depois disso, falei, quer saber? Eu vou pra São Paulo. Vou voltar a morar em São Paulo. Agradeci 1000 vezes a minha mãe. Falei, meu... E ela sabe. Eu falo, se não fosse por ela ali... Alguém a gente sempre precisa buscar. Com certeza. Eu sou obrigado com a minha família. Então você vai no amigo, não tenho amigo. Mas você tem uma tia, você tem um avô, um vizinho. Não, a minha família, assim, se apresentou de uma maneira incrível. A minha cunhada, meu irmão, do jeito dele estando presente, minha mãe, meu pai. Todos a rede de apoio, né? Minha rede de apoio, assim, de repente era uma rede que eu nem sabia que existia. Entende? E apareceu. E aí eu fui ficando bem. Aí hoje em dia, né, me mudei pra São Paulo. Passei a depressão, fiquei livre da depressão. Desmamou o medicamento? Desmamei o medicamento. Tá zero? Zero, faz tempo já. Zero. Não bebo mais. Melhor ainda. Melhor ainda. E aí, claro, acabei sendo diagnosticado com TDAH, né? Depois de um momento da vida, né? O cérebro já não estava mais dando conta da desorganização, hiperatividade, desatenção. Mas você conseguiu entender o porquê do negócio. E aí que tá o grande barato. Quando a gente descobre o porquê, a doença vai... Ou você trata, óbvio. Exato. E depois ela se cura, ela vai pelos ares, vai pelo ralo, ela some. Exatamente. Assim, a depressão é isso, assim, você não precisa carregar a depressão pro resto da vida. Mas o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, você nasce com ele. E grandes chances de você vai ter ele, mas a gente pode ter num grau menor a ponto de não precisar de medicação. A ponto das suas estratégias já resolverem. No meu caso, não deu. Mas você tá em tratamento. Tô em tratamento, assim. E ok. Hoje em dia eu tô 100% funcional. E isso eu achei muito legal, porque foi uma hora que, depois de ter tratado a depressão, já estava bem da depressão, eu percebi que, nossa, tá sendo difícil aqui, principalmente me organizar. Então a gente sabe que o TDAH ele é hiperatividade e atenção, né? A gente pode ter misto, ou os dois, e muita impulsividade. A impulsividade aparecia a todo momento na minha vida. Todo momento. Ô Ju, e atualmente você faz qual tipo de tratamento que você faz? Hoje em dia eu faço só o tratamento psiquiátrico. E como eu conheço muito de TDAH, porque eu atendo TDAH. Você estuda TDAH? Eu estudo TDAH, eu faço tudo pra mim também. Entende? Entendi. Isso é uma coisa que eu sempre falo pros meus pacientes, principalmente os pacientes que têm TDAH, né? Tá. Eu falo, olha, o que eu tô te falando pra fazer, eu não tô falando da boca pra fora. Entende? Isso eu acho algo muito importante do terapeuta. O terapeuta não pode só falar o que deve ser feito, ele tem que fazer. Sentir na pele. Tem que sentir na pele, entende? Ainda mais eu que tenho também. Eu também. Eu queria chegar. Sensacional tua história, ela é motivacional também, porque quem tá no fundo do poço, ou quem tá passando, fala, eu não consigo. Então eu gostaria que você falasse ou uma frase ou algumas frases, tipo, eu também. O que o eu também significa? Pra quem não sabe, né, nosso programa, ele fala sobre saúde mental. O eu também é o eu também acolhedor, que eu também passei, eu também busco, eu também preciso. Pra você, que eu também você falaria? Olha, eu também achava que não tinha solução. Mas a gente sempre encontra uma solução. Então, eu também precisei de ajuda. Eu também me vi no fundo do poço. E eu também consegui olhar ali uma corda pra sair.
Sensacional. Ju, obrigado pela atenção, obrigado pelo papo. Quem quiser te acompanhar, como te encontra na rede social? Olha, minha rede social, eu tenho 2 redes. Vai. Ok? Então, uma delas é o meu perfil profissional / pessoal no Instagram. Então, ju. Olha o TDAH. Ó, o TDAH, peraí. Nosso inconsciente vai dar uma olhada. Vai, Luz. Enquanto isso, pessoal, lembre-se, estamos, né, no @eutbm.podcast, que é o Instagram. TBM é o também abreviado. Então, @eutbm.podcast ou eutbm podcast no YouTube. E o da Juliana, qual que é a nossa voz do além? Ju.mcardoso. Ju.mcardoso. Exatamente. É isso aí? Isso. Ju, obrigado. Valeu pelo papo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.